Bom dia. Aqui é o pastor Raul Nogueira no Focando Vidas, dentro do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Bem, nós ficamos devendo a vocês a ministração do sábado passado. Sábado passado nós fizemos a gravação e quando nós terminamos e fomos colocar no History, não tinha nada. Ou seja, deve ter dado algum problema no sistema, nós não percebemos. E então vamos estar fazendo a gravação hoje. Não é ao vivo, mas nós vamos colocar no Face, no History e vamos também colocar, como sempre fazemos, no YouTube. E antes de nós fazermos isso, vamos estar orando, agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês que vai estar entrando, seja no Face, seja no YouTube, lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal. Se você ainda não é inscrito, entre e faça a sua inscrição, toque o sininho para você estar sempre atualizado e, se possível, dá um ok se você gostou, ok? Muito bem, nós vamos estar orando pelo Brasil também, para que cada um de nós possamos fazer uma escolha correta, segundo o coração de Deus. Sabemos que Deus permite muitas vezes nós cometermos enganos, erros, se nós estivermos com os nossos olhos fechados para aquilo que realmente seria o melhor. Então, há candidatos, e nós sabemos disso, eu não sou político, sou apolítico, mas, de qualquer forma, nós temos que votar. Então, há candidatos que são candidatos coerentes com alguns princípios da palavra de Deus. Eles são imperfeitos, porque todos nós somos pecadores, mas pelo menos eles preservam alguns princípios importantes, como família, como não fazer aborto e outras coisas mais. Bem, então esteja orando para que os crentes no Senhor Jesus escolham o melhor, escolham aquele que seria ou o menos ruim, vamos dizer assim, tá bem? Ok. Vamos gastar um tempo de oração agora, agradecendo a Deus por esse privilégio que nós ainda temos de pregar a palavra de Deus num Brasil que ainda é livre e um Brasil que ainda a gente pode pregar a palavra de Deus com liberdade, tá bem? Quando eu estava na China, eu não podia fazer isso. E em outros países, como tive em Marrocos, tudo. Então, tem países que a gente não pode. E você sabe exatamente o motivo. E a gente está agora numa fase bem difícil no mundo inteiro. As Covids da vida estão atacando, estão criando dificuldades, problemas. Os meus 2 netos, por exemplo, acabaram agora de sair de uma Covid, já estão liberados, já passou o tempo, mas foi realmente momentos um pouco difíceis. Nós não queríamos assustá-los. Um deles ficou bem ruinzinho, mas o Senhor foi misericordioso e não precisou ir para o hospital nem nada, e tudo foi resolvido aqui mesmo em casa. Então vamos orar? Se eu, infelizmente, não tenho como pedir para você colocar os seus pedidos de oração, mas eu vou de qualquer forma orar por todo aquele que entrar, tá bem? E vou estar orando por outros pedidos específicos. Vamos orar. Deus vivo, Deus todo-poderoso, Criador do céu, da terra, o Deus que nos ama, o Deus que nos guarda, o Deus que nos protege. Tenho tantas coisas para agradecer, Senhor, e tantas coisas para colocar diante do seu trono, no Santo dos Santos. Não pelos nossos méritos, que não temos nenhum, mas por causa do Senhor Jesus, que morreu e pagou o preço de todos os nossos pecados, ressuscitou. Cremos por fé que Ele está voltando para arrebatar a igreja. Senhor, nós colocamos agora no Brasil diante do Senhor. E pedimos ao Pai que o povo evangélico e também aqueles que creem e temem a Deus possam estar, Deus, tomando atitudes corretas em favor daquele que tem alguns princípios. Nós sabemos, Pai, que todo homem é pecador, portanto, nenhum desses candidatos são perfeitos,
Eles têm falhas, como todos, mas algum deles tem princípios importantes com respeito à família, com respeito a não ter aborto, com respeito a uma série de outras coisas, ó Deus, que estão de acordo com a tua santa palavra. Então, que os evangélicos, Senhor, possam, junto com outros que também temem a Deus, tomar atitudes corretas. Também quero agora, Senhor, apresentar diante de Ti a Rosângela, Senhor. A Rosângela, meu Pai, ela está realmente passando um momento muito difícil da sua vida, além dela ter caído da escada, 7 degraus, quebrado alguns ossos do rosto, também agora ela está com uma infecção generalizada, mas parece, Senhor, que os antibióticos estão fazendo efeito e ela está voltando gradativamente e espero que realmente ela volte e possa, a partir de agora, reconhecer que Tu és Deus, um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus que a ama e preserva. Que ela realmente tomou uma posição com Jesus há muitos e muitos anos atrás, quando o meu próprio irmão se converteu, mas aos pouquinhos ela foi se afastando, mas se ela verdadeiramente se converteu naquela ocasião de verdade, sabemos que a salvação não se perde, é imutável, mas o Senhor realmente vai fazendo alguma coisa para que a pessoa volte. Não sabemos exatamente o coração dela, mas o Senhor conhece. Então, por favor, preserva, se isso for da tua santa vontade. Peço, Jesus, por tantos outros, Deus, que estão doentes, que estão necessitados, alguns em recuperação, dentro aqui da IBNA, nós temos aí o avô do Eduardo, Senhor, que já, creio, saiu da UTI, já está se recuperando da pneumonia, sequelas dessa Covid, Senhor. Sueli e Mirna já estão praticamente recuperadas e pedimos ao Pai que o Senhor esteja agindo poderosamente na vida de cada irmão, de cada irmã, tanto da Igreja Batista Regular Filadélfia, como da IBNA, Senhor. Seja com os pastores, cada um deles, o Senhor, o Rômulo, a Pierre, o Maurício, cada um deles e também os líderes, Pai, que o Senhor levantou para que possam ministrar, possam falar de Ti e ensinar os membros da igreja. Deus, eu quero Te louvar, Te agradecer, porque tem dado continuidade às ministrações aqui na igreja chinesa de língua mandarim, e pudemos estar com eles no sábado, treinando e estudando Romanos, versículo a versículo, e também no domingo, Senhor, nós estivemos ministrando, estamos dando uma sequência em cima de Gálatas, e o Senhor sabe, e foi de um grande impacto nesse domingo, Senhor, pela presença de alguém que estava lá, que é budista e está buscando se candidatar dentro de São Paulo, Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que a palavra realmente tocou de alguma forma, porque ele comentou comigo. Peço pelos cantoneses, Senhor, que o Senhor esteja protegendo, guardando, e quando for possível, Senhor, que o Senhor possa estar nos levando de volta para ministrar naquela igreja. Queremos também lembrar, dia 25 agora, onde nós vamos estar ministrando um casamento, Senhor. Que eles verdadeiramente sejam servos fiéis agora, e onde houve conversões, e que verdadeiramente possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E esteja conosco, Senhor, para que aquilo que eu falar não sirva somente para eles. Também te peço pelo dia 28, onde nós vamos estar ministrando também numa igreja chinesa em São Paulo, na Blessing,
que o Senhor possa estar conosco e aquilo que falarmos também seja para a tua honra, para a tua glória. Quero pedir, Deus, pelo Chiquita, Senhor, o Francisco, que o Senhor o cure, que o Senhor ponha a tua mão de poder sobre ele e remova, Pai, toda a malignidade. Que ele possa ser curado mesmo, Senhor, sem sequelas. Lembramos as crianças, Sebastião e Davizinho, que temos orado sempre, que eles continuem crescendo, Senhor, e começando a andar, começando a falar, ainda com dificuldades, mas que o Senhor possa visitá-los de forma especial. Meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela consagração da Camille, Senhor. Ontem, Pai, foi realmente um momento maravilhoso. Nós podemos ouvir dela que ela não pode viver sem Jesus e que aquilo que ela fez estava completamente errado, porque ela estava aos poucos sendo seduzida pelo cantar da sereia do mundo. Mas ela viu que não tem nada a ver o mundo com ela e que sem o Senhor ela não pode existir. Então, te louvamos, te agradecemos, porque foi um momento singular para nós. Também te peço pelo Tiago, o outro neto, que ele também se consagre a ti, Senhor, e que possa tanto a Camille quanto o Tiago estar realmente usando os seus dons, usando o seu ministério para alcançar e edificar vidas. Também entrego nas tuas mãos o Marcos, ó Deus, meu filho, e que o Senhor continue agindo poderosamente na sua vida, que ele vá muito bem nos seus negócios, muito bem mesmo, e que isso que realmente está acontecendo na vida dele, ele nunca se esqueça que é o Senhor que tem aberto portas, é o Senhor que tem dado a ele a inteligência e as condições necessárias, Pai, para que ele possa verdadeiramente conseguir aquilo que ele tanto almeja e que ele possa se consagrar a Ti, sendo alguém que use os seus dons e também use realmente o tempo no ministério, Senhor. Seja com a minha filha Luciana, Pai, com seus negócios e que ela continue testemunhando de Ti. Peço pelo Márcio, também pelos negócios dele. Peço pelo Rodrigo, meu filho, lá no Canadá, e a Luciana, esposa dele, e a Belinha, que o Senhor os guarde, e que eles possam ser testemunhas vivas de Jesus, como um missionário, Senhor, não de tempo integral, no sentido profissional, mas de tempo integral no sentido espiritual. Pai, obrigado por esse tempo. Seja comigo agora, Senhor, Tu sabes que eu sou falho, sabe que eu sou limitado. Então, que o Senhor possa nos usar nesse tempo que vamos estar apresentando Êxodo, que vamos estar apresentando Gênesis, capítulo 49, Senhor, nas bênçãos de Israel a seus filhos. Em nome do Deus vivo, eu peço as bênçãos também para todos aqueles que forem estar conosco assistindo esta live. E eu peço bênçãos sem medida a eles. E se alguém não é convertido, Pai, que possa ser tocado por Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Queridos, nós tínhamos visto, fizemos uma análise sobre o filho, um dos filhos, de Israel, que era Judá, mostrando realmente a importância de Judá. Eu vou só dar uma lidinha, não vamos expor de novo, porque nós já fizemos isso. Mas Judá é da onde veio o Senhor Jesus. Por isso ele é chamado o Leão de Judá, e vocês vão ver agora, para quem não estava na live anterior. Isso que eu queria dizer. Nós estamos estudando Gênesis desde o capítulo 1, versículo 1, expondo versículo a versículo, e já caminhamos bastante, agora estamos trabalhando nesse ponto aqui das bênçãos de Israel lá no Egito sobre os seus filhos. Bom, Judá recebe uma bênção especial, diferente.
é uma bênção mais voltada para a parte realmente espiritual, mostrando que dali viria o descendente. Judá, teus irmãos te louvarão. Já começa com louvor, né? Ou seja, bem espiritual, não é? Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Então, olha só, algo bem semelhante ao que o Senhor tinha dado de visão para José. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão. Essa é exatamente desse versículo que é retirado a expressão que o Senhor Jesus é o leão de Judá. Ok? E como leoa, quem o despertará? O cedro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Não vou expor isso aqui porque está já na live anterior, mas cedro se refere a rei, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira, mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Então aqui a gente lembra Mateus 24, lembra Apocalipse 19 e várias outras passagens referente à volta visível do Senhor Jesus. Bem, ele agora vai começar a falar a respeito de Zebulon. A gente percebe que alguns filhos de Israel, além de não receber assim algumas bênçãos maravilhosas, né, como vocês vão ver de José, esses passam meio um pouco desapercebido, não é? São mencionados em alguns momentos, em alguns fatos, mas são assim, não é relevante, né? Um ou outro sai do meio dessa tribo e nós vamos ver algumas, como é o caso de Dan, tá bem? Então Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu termo se estenderá até Sidom. Então, depois vocês podem dar uma olhada em Deuteronômio 33, 18 a 19. A gente vai abrir lá, Deuteronômio 33, tá bom? 33, estamos chegando lá. 33, 18 a 19. Vamos lá, tá ok. De Zebulon disse: alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas. Ele era alguém, uma tribo voltada para as coisas do mar, negócios que eram feitos através de navios, não é? Então aqui fala de Zebulon, disse: alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas. E aí ele menciona Isacar também, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Mas tudo bem, aqui são coisas que são faladas, e eu vou completar com 19, que fala os dois, ou seja, Zebulon e Isacar, que nós ainda não mencionamos, os dois chamarão os povos ao monte. Ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares, isso especificamente Zebulon, não é? E os tesouros escondidos na areia. Bem, tem várias outras bênçãos que a gente vai ver mais à frente quando a gente chegar aí em Deuteronômios, porque ele realmente, através de Moisés, e você vai ver ele abençoando também, falando coisas a respeito dessas tribos, tá bem? Bem, então, ele fala de Zacar, que nós acabamos de ler. Zacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelha. Então, Isacar seria forte, mas era dócil. E, pelo que a gente percebe, pelo que alguns estudiosos colocam, eles realmente eram um pouco preguiçosos entre os rebanhos de ovelhas, né? Então,
pode significar que a sua herança ficaria entre os povos criadores de ovelhas ou que ele seria muito forte. A gente não tem muitas informações a respeito de Isacar, apenas isso. Isacar é jumento de fortes ossos, de repouso, por isso alguns comentaristas colocam que ele era preguiçoso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom, né? Por isso eles chamam, alguns estudiosos falam que ele é preguiçoso, né? E que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Bem, a gente percebe que ele acaba, de alguma forma, se sujeitando ao trabalho servil. Quem normalmente é preguiçoso acaba tendo que servir outros, não é? Bom, agora Dan. Dan é muito significativo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel, e Israel chama Dan de serpente, que é o símbolo do diabo, não é? Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Bem, os danitas tiveram alguns, vamos dizer assim, personagens importantes. Esaú, que perseguiu muito a Davi, Saul, né? Não Esaú, Saul, o rei Saul, perseguiu muito, mas muito o rei Davi. E também um outro danita famoso foi Sansão. Sansão, apesar de ser nazireu, de ter sido, vamos dizer assim, ensinado pelos pais o que Deus havia falado para eles, como que ele deveria viver, o que não deveria comer, etc., ele infelizmente se afastou dos caminhos do Senhor. E teve uma vida muito dissoluta, envolvida em sexo, envolvida em brigas e muitas coisas, e muito soberbo, muito vaidoso, e acabou então tendo seus cabelos cortados, perdeu a força, foi preso, cegaram seus olhos, ele foi colocado num lugar enorme, onde se reuniu muitos e muitos filisteus, e ele clama ao Senhor que lhe desse de volta a força. E Deus, por misericórdia, permite que isso fosse feito, e ele então derruba as colunas onde ele estava preso, e com isso desaba aquele lugar, matando, e diz o texto que ele matou mais na sua própria morte, mais filisteus do que ele matou quando estava vivo. Agora, uma coisa interessante de Dan, vocês se lembram que nós estudamos que quando José, nós vamos ver isso, José trouxe os seus 2 filhos para que Israel abençoasse. Os 2 filhos de José, os primeiros, Israel disse que pertenceriam a ele, como se fizesse parte do grupo seleto, né, de tribos. E disse para José: os demais filhos que você tiver, então esses pertencem a você. Quando você olha lá no final, em Apocalipse, você vai perceber que existe algo bem interessante. E nós temos estudado, falado um pouco a respeito de escatologia. Nós temos até aqui, se você entrar lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal, procure lá escatologia, Apocalipse, né? E vocês vão ver a gente fazendo uma análise de 1ª, 2ª, Tessalonicenses e Apocalipse, versículo a versículo. E quando nós chegamos no capítulo 7 de Apocalipse, são levantados 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo. Mas, ó que engraçado, existe, eu vou ler para vocês quais são as tribos, tá bom? Lá no Apocalipse 7, 5 diz assim, seriam 12 mil de cada, certo?
Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Rubem, 12.000, da tribo de Gaze, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Dan, Dan não está. Não, Dan não está. Possivelmente aquilo que foi falado, chamando ele de maldição, né? Uma maldição mesmo, colocando ele como uma serpente, e ele foi quem introduziu, ou seja, a idolatria em Israel veio através de Dan. A gente percebe que quem fica no lugar de Dan é Manassés, um dos filhos de José. Então fala exatamente assim, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000. Lembra que o Senhor falou que os 2 filhos de José, e um deles Manassés, seria dele. Os demais pertenceriam a José. Da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Zacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, e da tribo de Benjamim foram selados 12.000. 144.000 que vão estar pregando a palavra de Deus na segunda parte da grande tribulação, onde o anticristo vai realmente se levantar, vai, de alguma forma, impedir lá no templo que ele havia permitido surgir, vai estar colocando uma estátua, uma réplica dele com fôlego de vidas, né? E as pessoas vão estar adorando o anticristo, pensando que ele é o Messias. Muito bem. Esses 144.000 vão ser levantados nesses 3 anos e meio finais. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá no nosso canal. E Manassés vai estar substituindo Dan. Eu não quero dogmatizar, mas é possível que esse anticristo seja da tribo de Dan. Ok? É possível. Não estou dizendo que seja, mas é bem possível. Muito bem. Voltando então para o que nós estávamos falando, eu vou falar sobre Gade. Gade, versículo 19, uma guerrilha o acometerá, mas ele acometerá por sua retaguarda. Então, Gade, quando se estabeleceu lá, segundo as Escrituras, a leste do Jordão, ele acabou ficando muito vulnerável a ataques e, por isso, ele precisou treinar homens como guerreiros valentes para defender as suas terras. Azer, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Então, Azer recebeu, segundo as Escrituras, o valioso litoral ao norte do Monte Carmelo, está em Juízes 19, 24 a 31, e ali havia muita abundância. E Naphtali. Naphtali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. Então é descrito como uma gazela, um animal conhecido por sua rapidez e é apresentado também como uma pessoa eloquente, não é? E a gente vê menções lá em Juízes 4, 6, 15 e 5, 1 a 31. Depois vocês podem examinar. Bem, nós vamos parar aqui. Eu vou deixar José para o final e também Benjamim, porque também se fala muitas coisas boas sobre José e a gente quer explorar um pouquinho, porque afinal José é um dos personagens muito importantes de Gênesis e que nós já estudamos, tá bem? Eu espero que de alguma forma isso que nós acabamos de gravar tenha sido bom e útil para você e que você seja despertado para ler a palavra de Deus. Coma da palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Tenha experiências com o Senhor. Eu fiz 2 séries que eu acho que seriam bons instrumentos para que vocês possam, de alguma forma, confirmar a salvação de alguns ou levá-los a Cristo se não forem salvos. E também passar uma certeza
uma segurança que aquele que nasceu de novo em Cristo é realmente salvo. Então, eu tenho sugerido para as pessoas a série, uma delas é: se você foi lavado e purificado no sangue do Cordeiro, será que você pode perder a salvação? Será que isso é possível? Será que você tem condições de anular um decreto divino quando o Senhor te chamou antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dele? Será que o Senhor errou? Ele chamou você e depois ele bate na testa, se é que Deus tivesse testa, mas não tem, né? Mas uma brincadeira, dizer, poxa vida, eu escolhi o Raul de forma errada, olha só, pisou na bola, não é? Eu já falei isso em outra live. Então, não tem sentido, tá? Então, ali tem muitos e muitos versículos importantes que dão certeza da sua salvação. Então,